Como alguém da Alemanha vê gente aqui do sul do Brasil que se diz alemão? Por exemplo, o idioma. É que o pessoal lá do sul que se dizem ser alemãos. Nossa, ainda bem que você falou, ela não sabia. Daí eu já vi alguns, eles não gostam. Não gostam do quê? Ah, de algumas coisinhas, né? Mas daí eu queria saber como é que é um alemão vendo isso. Eles são meia merda, meia boca. Qual o grau de semelhança com a Alemanha tem? Porque eu já te ouvi falar que é parecido com a Alemanha do passado. Do passado, dos anos 50. Tradições. 60, Como assim, alemã? Peraí. Não, 50 não. Não, 50 não, mas tipo, Ela não falou 40. apatia de 50. Da França não tem nenhum parte do Brasil. Não, A gente já chegou a falar aqui sobre aquele rapaz que se achava alemão e morava no sul do país. E é interessante pensar em como o nacionalismo ou a nação ela vai acontecer até fora dos territórios do Estado Nacional. Porque é necessário entender que, embora o Estado Nacional seja algo novo, tudo se passa como se a nação fosse algo antigo. Benedict Anderson, no livro Comunidades Imaginadas, pode nos ajudar nisso. Oi, meu nome é Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas. Eu falo aqui sobre teoria social e análise do discurso. Segundo Benedict Anderson, ele vai dizer que o nacionalismo, a ideia de nação, ela não pode ser comparada somente com uma ideologia política, ela não funciona como uma ideologia política meramente, mas ela talvez seja melhor comparada com sistemas culturais religiosos, ou seja, entendendo nação como um sistema cultural que está mais próximo de uma comparação, de um paralelo com sistemas religiosos. Porque essa ideia de nação, ela traz uma explicação de um passado, de um presente e de um futuro, de tal maneira que tudo se passa como se nós fôssemos membros da nação, mas a nação existe para além de nós, existe muito antes de nós e vai continuar existindo para além da nossa morte. E a partir de práticas sociais, práticas culturais regulares, é possível assim se dizer que nós pertencemos a uma mesma nação, que nós temos uma mesma história, por mais que nós não nos conhecemos, porque afinal de contas, mesmo em nações minúsculas, as pessoas elas não vão se conhecer completamente, né? Elas não vão saber quem elas são, não vão conseguir ter uma interação individual um a um, todas consigo mesmo ali, cada uma ali interagindo, e portanto, a dedução de que você faz parte da mesma nação que eu, então a gente tem características parecidas, invoca algum tipo de construção imaginada. A partir disso, dá para pensar um pouco, ou pelo menos começar o entendimento de o que são essas comunidades alemãs no sul do país, onde as pessoas de fato se consideram alemãs. Nasceram no Brasil, vivem no Brasil, pagam impostos no Brasil, têm um CPF, têm ali a sua carteira de identidade com naturalidade brasileiro, mas mesmo assim se acham alemãs, normalmente por conta do sangue, né? Normalmente por conta da descendência. E sobre como que essa ideia de nação ela acaba existindo até fora do território nacional, e esse é o grande ponto. Fora do território nacional, fora do Estado-nação alemão, você tem pessoas que se acham alemãs no Brasil e que não se identificam com essa noção imaginada de nação feita no próprio Brasil. No Brasil, a ideia de nação ela acaba não encaixando nessas comunidades raras alemãs no sul do país, por exemplo. É interessante perceber que a ideia de nação, justamente por ter essa coisa do passado, do presente e do futuro, ela faz com que as pessoas estejam dispostas a matar pela nação, mas também a morrer pela nação. E aí não é necessário dizer muita coisa, né? Aqui no vídeo a gente já percebe a pessoa da Alemanha, a alemã, dizendo que quando foi nas regiões sul do país, percebeu um alemão, uma língua alemã falada, com muito sotaque, muito marcada e ao mesmo tempo hábitos alemães que na verdade são hábitos dos anos 50, 60, hábitos culturais do passado da Alemanha. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Isso nos coloca perante, talvez, a noção de simulacro do Jean Baudrillard. Simplificadamente, simulacro é a representação da representação. É o momento em que a representação já não tem como referência um ponto, um objeto da realidade. A referência dessa representação é uma outra representação e assim por diante, de tal maneira que uma realidade distorcida pela imagem
passa a não mais ser o grande ponto, né? E a imagem que distorceu passa a ser uma referência que acaba sendo tomada como o ponto para você fazer uma representação. O que eu tô querendo dizer isso, né? Eu não sei como são os alemães, eu não sei qual é a cultura deles, eu tenho uma vaga imagem sobre isso, essa vaga imagem, que é uma imagem que distorce uma realidade, que é limitada perante a realidade, serve como referência para que eu possa criar uma representação sobre essa imagem a partir das minhas práticas sociais no presente. Então eu tô aqui agindo como um alemão sem ter uma referência clara do que é ser um alemão, a partir de imagens limitadas do que é ser um alemão, criando um simulacro de uma certa germanidade, um simulacro do que seria ser um alemão, que no fundo é uma criação muito específica. É quase como a criação de uma nação dentro do Brasil. Evidentemente dentro dos seus limites e evidentemente sem a força de uma criação de nação dentro do Estado-nação e por aí vai. E esse tom de ridículo que parece ter a conversa, principalmente no momento em que a pessoa, a alemã, precisa falar sobre isso e ela meio que, né, pisando em ovos ali para falar sobre o assunto, dá para perceber, porque assim, é possível perceber os simulacros e não é tão legal assim perceber a existência desse simulacro como uma fonte de realidade para uma comunidade específica. Tudo bem?